Olá a todos. Então, O Duplo, de Fyodor Dostoiévski, ah, é um livro muito importante para toda a trajetória do autor, né? E, assim, ele não só é importante para a trajetória do Dostoiévski, né? Mas também ele é um livro que a gente pode colocar ele como um dos pioneiros do que a gente tem por ideia hoje como romance psicológico, né? Coisa nesse sentido. Bom, quando a gente vê, né? Aqui está o texto de referência, né? A edição de referência que eu usei, da editora 84. Quando a gente olha já de cara no título do texto, né? O duplo, e enfim, quando a gente vai destrinchar todos os elementos pertinentes todos os temas, todos os elementos pertinentes ao texto, a gente se depara com o tema do duplo, né? E o tema do duplo, ele é algo assim extremamente presente na, na cultura em geral, né? Eu falo cultura em geral porque, né, a gente pensa imediatamente em se tratando de literatura, a gente pensa em literatura, né? E assim, na literatura a gente tem vários exemplos, obviamente. Por exemplo, William Wilson, do Poe, né? A gente tem O Homem Duplicado, de Saramago, né? Enfim, outros exemplos aí que não me vêm à memória agora. O Retrato de Dorian Gray também, né? Então, não são poucos os exemplos nesse sentido, né? Mas no audiovisual nós também podemos, né, buscar esses exemplos, né? Não só obras adaptadas, como por exemplo o próprio Duplo, que tem uma adaptação audiovisual, né? Eu nunca vi, mas enfim, ela está disponível se vocês quiserem ver, né? E também posso citar assim algo mais contemporâneo, né? Como por exemplo o Clube da Luta, o Homem Invisível, etc. Enfim, são várias as possibilidades de diálogos nesse sentido, né? Do tema do duplo, né? Só que o que chama atenção aqui foi, como eu falei ao início do vídeo, foi o pioneirismo dessa, dessa visão, né? Dessa indagação acerca não só do tema do duplo, mas também como o próprio Dostoiévski faz aqui, né, que é realmente tentar destrinchar a psique humana, né, todos os seus aspectos mais, não só, não só os aspectos mais vis, e sujos, como a gente vê depois, né, em Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, etc., mas também realmente no patológico, né? No patológico, em algo assim que não está em conformidade, né? Com uma pretensa normalidade. E é basicamente isso que a personagem principal desse livro aqui nos perpassa, né? Que é no caso, o personagem Goliatsky, né? E, assim, a gente já pode já começar essa análise já pela primeira página do livro, né? Que ele começa assim: faltava pouco para as 8 da manhã, quando o conselheiro titular Yakov Petrovich Goliadskin despertou de um longo sono, bocejou, espreguiçou-se e por fim abriu inteiramente os olhos. Aliás, ficou uns 2 minutos deitado em sua cama, imóvel, como alguém que ainda não sabe direito se acordou ou continua dormindo, se tudo o que está acontecendo a seu redor é de fato real ou uma continuação dos seus desordenados devaneios. Então, isso aqui, ó, é a primeira página, né? O texto, ele se abre literalmente dessa forma, né? E isso já nos traz de antemão, né? Nos preambula como que vai ser não só a narração desse texto, mas os temas tratados nesse texto, né? Porque, como eu falei, essa investigação da psique humana, né, ah, dos devaneios, né, da mente humana, vai ser algo muito presente aqui nesse texto, né, que a gente se dispôs a analisar hoje, mas também que vai desembocar na carreira literária de Dostoiévski como um todo,
de forma muito mais forte no futuro, né, no porvir dele. Bom, tendo partido desse preâmbulo que o autor nos deu na primeira página do livro, nós podemos perceber, né, nós podemos nos ambientar ao ritmo, né, a como vai ser assim o texto. E de fato, esse é um texto que por muitas vezes nos faz questionar, né, a veracidade do que está sendo narrado, né, porque a narração do texto ela é bem assim, uma narração complicada, porque por muitas vezes a narração ela se passa por dentro da mente do Goliathkin, né? E o Goliathkin por si só não é uma pessoa muito confiável, então ah, várias são as vezes que nós, leitores, questionamos a veracidade dos fatos narrados, assim, não no sentido de ah, ser mentira ou ser verdade, mas de ser real ou não ser real, né? Porque ao ler o texto você pode ver que não se trata de mitomania, algo do tipo, e sim de, né, o Goliath em si é uma pessoa que com certeza sofre de alguma condição assim, não só uma condição que o impede, né, de ser performante socialmente, mas também de lidar com essas questões sociais da Rússia czarista, né, uma Rússia muito burocrática, né. E, bom, essa personagem, Goliatskin, ela é uma personagem, assim, que a gente percebe, né, para quem já se ambientou na obra de Dostoiévski, que ele meio que é um protótipo, né, de várias outras personagens do Dostoiévski, né? A gente pode citar Ivan Stravogin, a Raskolnikov, etc, né? Mas assim, cada personagem que eu citei, né, eles enveredaram por um caminho diferente. O Goliathkin, ele tem o seu próprio eixo, né? E esse eixo, ele é o eixo do ridículo, né? Ele é o eixo de um homem que tenta, assim, o Goliathkin, ele tenta de forma extremamente exaustiva, né? Realmente sobremodo, né? Ele tenta, assim, de forma extremamente exaustiva, né? Adentrar nessa chamada haute société da Rússia czarista, né? E assim, essas tentativas dele vão engendrar as situações, né, para dizer, né, para ser favorável ao Goliath que em situações complicadas, né, para não dizer coisas piores. Enfim, essa tentativa dele de sempre pelo menos parecer fazer parte, né, dessa haute société, coloca ele nessas situações. A primeira situação que a gente pode citar aqui é justamente no começo do livro, né, que é quando o Goliathkin, ele, né, ele não tinha provimentos muito fartos, né, assim, ele era um funcionário de baixa categoria do escalão russo, né, da burocracia russa, né, e assim, ele estava com cerca de, eu acho que 850 rublos, né, se eu não me engano, alguma coisa assim, ah, o que devia ser assim um dinheiro considerável para a época, né? Assim, não uma soma milionária, nada do tipo, mas um dinheiro considerável para uma pessoa né, do porte do Goliath, ou seja, uma pessoa comum, uma pessoa nada especial, né? Ahn, e assim, ele mesmo, né, com suas elucubrações que ele tem, ele diz de forma reiterada que essa soma ela é uma soma magnífica, né? Que é uma soma que dá inveja a qualquer um, né? Uma soma que poderia fazer até com que um homem mudasse de vida inteiramente, né? E esse é o ponto, o cerne assim da questão dessa personagem, né? Que essa esperança dele, ela é constante durante a obra, né? Ela é uma esperança constante, na qual ele sempre vai acreditar, né? Que pode ascender
a uma posição maior, né? Sendo que isso numa, numa Rússia czarista era absolutamente impossível, né? Principalmente pelo papel que o Goliatsky desempenhava na, na burocracia russa, né? Ah, e aí então ele faz o quê? Né? Ele contando esse dinheiro, ele faz o quê? Ele, enfim, após fazer algumas coisas, ele vai e aluga uma carruagem, né? Ele aluga uma carruagem assim, bem vistosa, né, e tal, justamente para, né, parecer ser. E nisso ele tromba, né? Ele passa, né, por, no caminho por um de seus superiores, né? E quando ele passa por um de seus superiores, né, e acontece algo que também vai ser constante durante a obra. Também acontece a também acontece algo que vai ser constante durante a obra, né? Que é o quê? Que é a questão da inépcia social de Goliadsky, né? Porque no primeiro momento ele pensa, né, em acenar, né, pro seu superior, pro seu colega, né? Mas ele acaba que não faz nenhum dos dois, né? Ele não só, assim, não é como se ele fingisse que não viu, né? Ficou bem claro que ele tinha visto, eles trocaram, né, olhares, então ficou uma situação extremamente desconfortável para ambos, né? E assim, esse é o ritmo, né? Esse é a máxima dessa personagem durante a obra inteira, né? Essa inépcia social, essa inaptidão de lidar com situações sociais. E essa inaptidão, ela é justamente causada por uma quebra, né? Por uma quebra, por uma cisão, na psique do Goliatsky, porque ele crê estar, né? Numa ele crê ser dignitário, né? Ele crê ser, assim, como é que eu posso dizer? Ele crê ter direito de participar dessa sociedade, mas ele também reconhece que não é o lugar dele. Então, é uma óbvia cisão na mentalidade dessa personagem, né? Ao longo da obra a gente vai ter várias outras situações que são causadas justamente por causa disso, porque ele deseja, né? Ele deseja muito que isso aconteça, né? É um desejo que não é um desejo reprimido dele, é muito importante dizer isso, é um desejo manifesto dele, né? Ah, só que assim, a estrutura social não permite, né? A estrutura social não permite, né? Bom, daí quando a gente passa para analisar ah, as possíveis, não interpretações, mas leituras dessa obra, né? Óbvio, né, que a gente pode ter uma leitura psicanalítica, né? Falar de Freud, isso daí é exaustivo, né? Já foram, com certeza tem vários artigos que falam sobre isso, né, e tal. Ah, e sim, é óbvio, né, que há essa possibilidade dessa leitura de O Duplo, né, sob a ótica da psicanálise freudiana, né, etc. Então, depois de tudo isso, ele envereda para o consultório do seu médico, né? Ele vai para o consultório do seu médico para fazer o quê, né? Ele vai lá para ter uma consulta médica, né, com o com o responsável por ele. E o que que acontece, né? Ele lista meticulosamente tudo que vem acontecendo com ele, inclusive de forma bem prolixa, né? De forma bem prolixa mesmo. Ah, fala de todos os seus devaneios, né? Assim, é óbvio que ele não está consciente dos seus devaneios, mas evidentemente que também o, o médico ele se apercebe disso, né? Ele se apercebe de que se trata ali de uma questão nevrálgica, né? Do Goliath, que fica bem evidente isso durante a consulta e assim o próprio prognóstico do médico é esse, né? Ele prognostica justamente que o Goliath, quem ele padecia, né, de alguma questão envolvendo a sua mente, alguma espécie de doença social, né, né, justamente assim, avaliando a clara inépcia social de Goliath, né?
E assim, esse prognóstico ele se mostra completamente verdadeiro, né, na cena seguinte, né, porque ele sai assim de forma muito atabalhoada do consultório do seu médico e ele pega ele aluga um cocheiro, né, não sei se era o mesmo ou se ele aluga um outro, e ele vai para festa, né, para um jantar na casa da Clara, né, da Clara, esqueci o nome dela, que era a filha do chefe dele, né, a filha do chefe mais, como é que eu posso dizer assim, mais hierarquicamente superior dele, né? E assim, era um lugar ao qual ele não pertencia, né? Obviamente, ele não havia sido convidado, né? E assim, ele interpela dos responsáveis, não, dos concierges, assim dizendo, né, da festa, e e, e obviamente ele tem uma negativa, né? Que ele não pode entrar, que ele não havia sido convidado e tal. E assim, essa é só uma das humilhações a personagem vai sofrer durante a obra. Só que sempre ele, né? Ele encontra uma máxima de que talvez isso não seja nada, né? Isso ele fala repetidas vezes durante a obra. Mas, enfim, o que acontece é que ele não desiste de adentrar na fresta, né? Bom, ele tinha que fazê-lo de uma forma, né? De uma forma ou de outra ele tinha que fazê-lo. Como que ele o faz? Ele o faz da forma como que a gente conhece como penetrar, né? Entrar de penetra, na verdade, né? Ele entra de penetra na festa, né? E assim, ele comete uma série de, como é que eu posso dizer? Uma série de atos vexaminosos, né? Tipo, a gente lendo isso, a gente sente, né? A gente sente vergonha alheia do Goliatsky, né? E assim, para piorar tudo, né? Ele pede para Clara, né? Que era a aniversariante, se eu não me engano, enfim, a festa tinha sido dada em homenagem a ela, né? A festa foi dada em homenagem a ela, né? E o que que acontece? Ele chamou ela para sair e, obviamente, ele não soube dançar bem, foi uma vergonha, todo mundo viu. A, a, a Clara caiu prostrada, né, na poltrona e, assim, ele foi expulso da festa. Assim, né, esse não é ainda o paroxismo da vergonha que o Goliath vai passar durante a obra, é só um dos. Mas essa cena ela encapsula muito bem a essência da obra, né? Porque mesmo depois disso, o Goliath que ele ainda tem esperança de que não há de ser nada e que talvez isso tenha sido até para o bem. Bom, depois disso, ele sai, né, da festa assim muito atribulado, né, a mente dele muito conflituosa, né? E uma coisa que tem um artifício narrativo que tem nesse livro que é extremamente interessante. Óbvio que isso é um artifício narrativo que vários outros autores lançam mão, né? Que é o artifício do, do clima refletir o estado de espírito da personagem, a saber, do protagonista, né? Principalmente. Isso é um artifício que foi muito usado pelo romantismo alemão, né? Muito usado, né? Pela Sturm und Drang, né? Enfim, aí quando ele sai dessa forma, né? Ele literalmente erra por São Petersburgo e assim tava um clima muito hostil, né? Muita neve, muita turvidez, né? Muita neblina, né? E assim ele passando por uma ponte, ele vê um vulto que a cada passo que ele se aproximava desse vulto, esse vulto tomava mais forma, né, de um transeunte pelo qual ele ia passar, né? Bom, esse transeunte ele passou por ele, né? E depois ele encontrou de novo com esse transeunte. Bom, a gente vai perceber no final, né, no final do capítulo, que é o primeiro capítulo ainda, que esse transeunte ele era um duplo do Dostoiévski, né? A, a gente vai perceber, né, ao final do capítulo que esse transeunte ele era um duplo de Goliatsky, né?
Eu tenho aqui a página, aqui, ó. Ah, o desconhecido estava sentado à sua frente, também de capote e chapéu, em sua própria cama, com um leve sorriso nos lábios e apertando um pouco os olhos. Fazia-lhe um amistoso aceno de cabeça. O senhor Goliatskin quis gritar, mas não pôde. Quis protestar de algum modo, mas não teve forças. Ficou de cabelos arrepiados e sentou-se, desfalecido de pavor. Aliás, havia razão para isso. O senhor Goliatskin reconhecera por completo seu amigo noturno. O amigo noturno não era senão ele mesmo, o próprio senhor Goliatskin, outro senhor Goliatskin, mas absolutamente igual a ele. Era, em suma, aquilo que se chama o seu duplo, em todos os sentidos. Bom, e com isso, né, a gente adentra a parte mais importante assim do livro, que é justamente essa relação do Goliath com seu duplo, né, nessa edição aqui, cuja tradução é do Paulo Bezerra, né, da editora 34, optou-se por tratar o Goliathskin original como Goliathskin primeiro, né, e o Goliathskin duplo, o Goliathskin duplicado como Goliathskin segundo. E assim, a princípio, essa relação entre os dois, ela se dá de forma bem amistosa, né? Ela se dá de forma bem amistosa e inclusive a gente vê realmente uma autenticidade do Goliathskin original, né? Justamente nessa relação com o seu amigo duplicado, né? Ah, né? Ele realmente o trata de forma cortês e assim é realmente uma coisa que você vê, que você vê verdade ali naquela relação. Não é uma relação assim de benfeitoria para né, favores futuros, né? Mas assim a história se desdobra de rumos assim extremamente complicados para o Goliath original, né? Porque quando ele vai trabalhar, né, ele se depara com justamente o seu colega duplicado, o Goliath em segundo, na repartição em que ele trabalha. E a partir depois de algumas páginas, a gente percebe que cria-se uma sensação de inimizade entre os dois, né? E sempre o Goliathskin, ele se vê numa situação de injustiça perante o seu impostor, digamos assim, né? Ah, e assim, novamente aquilo que eu falei no início do vídeo, também é verdade aqui sobre as situações elas terem assim um ar de devaneio, né? Uma incerteza quanto à veracidade desses fatos narrados, né? Eu falei do narrador, o narrador ele é um narrador assim bem, não diria quimérico, mas bem peculiar para esses textos narrativos, né? Mas enfim, não preciso mais me demorar muito sobre o enredo do texto, né? O Goliathskin, ele tem uma série de desavenças com o seu eu duplicado, né? E o Goliathskin segundo, ele se mostra uma pessoa, embora seja o duplo dele, se mostra uma pessoa quase que diametralmente oposta ao Goliathskin primeiro no que concerne o êxito social, né? Porque o Goliathskin segundo, ele consegue muito facilmente ascender nos círculos sociais que, né, o Goliathskin primeiro ele sonhava em pertencer, né? E assim, quando o Goliathskin primeiro ele vê isso, ele obviamente se sente muito injustiçado e ele passa a culpabilizar o, o seu duplo tanto por desgraças que acometem, né, a sua vida e também o próprio êxito do Goliath em segundo ele é tido como se fosse um êxito que deveria ser por direito do Goliath em primeiro, né? Então é bem complicado. E assim, você que está vendo, provavelmente que tem uma bagagem assim, uma bagagem minimamente considerável, provavelmente deve ter feito alusões, né, por exemplo, sei lá, vamos pensar aqui no mais básico de todos, Clube da Luta, né? Clube da Luta, a relação entre o Tyler Durden e o seu
Tyler Durden segundo, né? É bem parecido também, né? Porque ele não, ele tem êxitos em questões da vida que o Tyler Durden original ele não tem, né? Mas é óbvio que a situação aqui, no caso do Dostoiévski, é muito E bom, enfim, não são poucas as ocasiões em que o Goliath em segundo, ele faz assim, o Goliath em primeiro ser humilhado, né? Ele pratica atos de ofensa à honra direta do Goliath primeiro, né? Ele ofende a honra dele. Não são poucos os casos também que o Goliath que ele acaba sendo expulso de alguma ocasião a qual ele não havia sido convidado. Não são poucos os casos em que o Goliath que ele acaba errando por São Petersburgo, independentemente do horário, né? Mas enfim, o texto, né, ele vai ao ponto, né, ele se desenvolve até o ponto final, que é o quê? Ah, o Goliatskin, ele recebe uma carta, né, uma carta endereçada pela Clara, pedindo a ele que ele a salvasse, né, enfim, usando uma carruagem, né, que fosse, né, arrebatá-la lá dos seus pais e que eles pudessem fugir, né? E bom, isso deixa de maneira assim muito realmente estupefato, né? Ele fica estupefato com em relação a isso. E assim, ah, ele de fato faz isso, né? Ele aluga um cocheiro lá já para o final do livro, o final do texto, e quando ele chega lá na ocasião, ele percebe que estava tendo algum jantar solene, né? E ele estava de fora da casa, obviamente, escondido. E ele percebe que, num dado momento, todos os presentes no recinto, eles começaram a olhar, né, para Goliath, que estava escondido atrás de um amontoado de tábuas, né? Então, como se aquele acontecimento tivesse sido previsto, né? Estivesse sido esperado pelos participantes, né? E assim, nisso, obviamente, o Goliath, que ele já ah, ah, pensou, né? Ele já avaliou a situação pensando que havia sido o seu duplo, né? Que havia arrebatado a carta, né? Que ele tinha recebido do seu capote, né? O capote é uma espécie de casaco, né? Que os russos usavam. Enfim, ele pega essa carta, né? Ele acha que isso aconteceu, né? Porque a carta não está mais com ele, né? Ah, e, enfim, o Goliath que ele, enfim, é chamado para entrar, né? Ele é convidado, né? Dessa vez ele é convidado. Então é uma quebra de clímax que já nos diz alguma coisa, né? Do que vai acontecer. Isso já nos prenuncia algo. E, enfim, ele é convidado, ele é tratado com a maior afabilidade possível, né, pelos donos da casa. Os donos da casa, um deles era o seu chefe, né, o seu chefe mais hierarquicamente superior. E, bom, assim, tratado com toda sorte de afabilidade, né, e tal, chamado, inclusive, convidado para sentar e tal. E, bom, ah, ao fim de uma espera geral, chegou alguém, né, uma outra pessoa, uma terceira pessoa, ah, à porta, né, da casa da Clara. E, enfim, essa pessoa nada mais era do que o médico, né, o médico que o Goliatskin visitou no início do texto, né, o médico dele. E esse médico basicamente vai fazer o quê? Ele vai confirmar o seu prognóstico, né, de que agora o prognóstico do Goliadskin ele era muito mais grave do que o que o médico dele tinha dado no começo do texto, né? Agora, de fato, ele tinha ido ali, né? O médico dele tinha ido ali para aplicar justamente uma intervenção psiquiátrica, né? Ou seja, ele seria interditado, né? Ele iria para alguma espécie de casa manicomial, né? Ele foi lá com o intuito de levar o Goliadskin para isso, né? E bom, nesse momento é engraçado que
ele vai sendo conduzido pela carruagem com ar extremamente derrotado, né? Assim, uma das pessoas que conduz ele é o próprio duplo dele, né? E assim, é um duplo que agora ele se mostra extremamente exultante, né? Parecendo exultar perante a desgraça do seu original, assim, digamos, né? Enfim, durante o caminho, né, o Goliathskin, ele, né, ele meio que já aceitou o destino dele, só que porque não tem muito o que ele fazer, né? Mas o que acontece? Ele vê no seu médico, né? Ele vê no seu médico, ah, não o médico original, mas sim o duplo do médico. Então, o duplo, ele é uma ideia que não só acontece com o Goliathskin, não é só o Goliathskin que é acometido por isso. E não é algo que acontece só no início do texto, e sim ela vai do início ao fim. O senhor Goliathskin começava a sentir no peito uma dor abafada. O sangue borbotava quente em sua cabeça, ele sentia falta de ar. Queria desabotoar o capote, desnudar o peito, espalhar neve sobre ele e banhá-lo com água fria. Por fim, desfaleceu. Quando voltou a si, viu que os cavalos o levavam por uma estrada que ele não conhecia. À direita e à esquerda negrejavam bosques, estava silencioso e deserto. De repente ele ficou petrificado. No escuro, fitavam-no dois olhos de fogo, e esses dois olhos brilhavam com uma alegria funesta, diabólica. Não é Christian Ivanovitch. Quem é? Ou é ele? É ele. É Christian Ivanovitch. Só que não o antigo, mas outro Christian Ivanovitch. É um Christian Ivanovitch terrível, né? Então, essa questão do duplo, né, ela não é só presente no cerne do Goliathsky, né? Ao final a gente também vê que o Goliathsky ele enxerga outro duplo, né? O que nos traz a pergunta sobre o que de fato seria essa questão do duplo, né? O que tipo de doença, desculpa, que tipo de patologia, né, da mente seria essa que faz a pessoa ver, enfim, pessoas nessa parte final tentando condensar, né, não só a ideia do duplo, mas também uma análise geral da obra. ah, É importante notar que, né, a questão do duplo, né, dessa, digamos assim, patologia da personagem Goliathkin, ela não é algo, obviamente, que aconteceu por acaso, né? O Dostoiévski, ele fez isso de forma, né, de forma sabida, né? Ele queria fazer isso, né? Porque se a gente analisar algumas partes biográficas do Dostoiévski, a gente vê que ele tinha um, um interesse real, né? Uma vontade de tentar destrinchar a alma humana, né? De tentar entender a alma humana. E entender a alma humana também é entender as patologias que acometem, né, o cérebro humano, as chamadas doenças do cérebro, né, pelas quais ele se interessou bastante. E o tema do duplo, né, também não é por acaso, porque ele mesmo se julgava assim, uma pessoa que, né, tinha duplicidades, né? Daí a gente vê da onde vem a verve do escritor, né, do Dostoiévski, para escrever esse livro que novamente eu torno a dizer é um livro muito precoce, né? Um livro muito novo que veio muito de forma muito ah, inicial na sua carreira e que, como eu falei, serviu como uma espécie de laboratório para os seus futuros personagens, né? Eu citei o Ivan, eu citei o Raskolnikov, eu citei o Stravogin, né? Mas também faltou dizer, né? Aqui a gente também tem indícios do Homem do Subsolo, né? Que né, meio que um ensaio filosófico que ele faz, né? Enfim, um romance e ensaio filosófico, né? Ah, e esse homem do subsolo, a gente pode ver ele aqui, né? Em alguns momentos, né? Então, é realmente algo extremamente importante a se considerar é, a,
a importância que o autor dava para as doenças que acometiam as faculdades mentais e também o tema da duplicidade, né? Porque foram justamente esses interesses do autor, né, que culminaram na criação. Bom, se a gente quiser analisar, né, o que seria o duplo, de fato, assim, existem, quer dizer, o que ensejou a criação desse duplo, né? São várias as óticas que a gente pode adotar aqui para analisar essa obra, né? A gente pode adotar a ótica, né, psicanalítica, né, como se, inclusive, com certeza é um texto muito profícuo para esse tipo de análise, né, porque a gente vê aqui claramente que que a personagem Goliatskin, enfim, ah, fez algo que a psicanálise chama de projeção do ego, né? Ele projetou o ego dele ah, em uma terceira pessoa que na verdade era o próprio Goliatskin, né? Quer dizer, era o Goliatskin, as aparências, né? A compleição do Goliatskin, porém com traços de personalidade extremamente negativos, né? Ah, assim, traços realmente, assim, de vilania, né? E, bom, existem vários tipos de interpretação para esse tipo de coisa, né? Talvez a gente poderia interpretar como se fosse tudo que o Goliath queria ser, né? O Goliath original, né? Ou ainda como se fosse uma forma de terceirizar, né? Numa terceira pessoa, os traços ruins que o próprio Goliatskin tinha, mas ele não conseguia ver, né? Então, são, são várias as interpretações, né, no que concerne o artifício do duplo, né? Ah, e assim, uma coisa que no momento que eu tava lendo, eu não pude deixar de pensar, e esse texto também ele pode ser analisado sob uma ótica, né, do desejo, né, da estrutura maquínica da sociedade russa czarista, né, enfim, todas as máquinas desejantes, né, tanto do Goliadskin, né, quanto das pessoas que o circundavam, né, ah, óbvio, né, utilizar Deleuze para analisar uma obra pré-capitalista, dizendo assim, uma ótica deleuziana a partir do contexto da esquizoanálise, né? De uma sociedade pré-capitalista pode ser complicado, mas eu acredito que seja uma interpretação possível, né? Bom, enfim, não são poucas, né, as óticas sobre as quais a gente pode escrutinar a questão do duplo, né, e a questão da psique desta personagem, que realmente é uma personagem riquíssima, né, riquíssima no que concerne exploração psicológica e etc. Ok? Bom, é mister concluir analisando os aspectos estéticos, narrativos da obra, né? Assim mesmo que de forma um pouco mais superficial, que essa obra ela é uma obra extremamente bem escrita, muito bem enredada, né? Ah, a crítica contemporânea de Dostoiévski recebeu muito mal essa obra, justamente por conta da experimentalidade que essa obra tinha, né? Eles estavam muito mais preocupados com realismo, né, e tal. Bom, era uma obra extremamente experimentalista, experimental, né? E a crítica contemporânea realmente não entendeu, né, a pretensão do Dostoiévski nessa obra, mas ah, é uma obra extremamente bem feita, muito bem escrita, né? Ah, os artifícios que o autor usa, eles são de extrema complexidade para a época, né? Porque a gente está falando novamente de um livro de 1846, né? Por aí, 1847, 46.
E assim, a gente vê elementos, né, que a gente vai ver depois em Joyce, né, etc. Bom, ah, muito, muito bom livro, recomendo que todos leiam. Um livro excelente. É, e como eu falei, para quem quer estudar mais a fundo a obra de Dostoiévski, o Duplo ele é um livro fundamental, né? Um livro basilar, porque a oficina do autor, né? Enfim, o que o autor estava preparando ainda, né? No porvir de sua carreira, está todo condensado ali, né? Todos os artifícios que ele usa nas funções de suas personagens, né? Os seus artifícios de enredar, né? As suas obras, né? Ah, por exemplo, a gente vê nessa obra que tem muito a questão da tempestade, né, de fluxo de pensamento do Goliatsky, né? Algo que a gente vê depois no romantismo alemão, né, igual eu falei, do Sturm und Drang. Ah, Enfim, é um prato cheio para toda sorte de explorações psicológicas, né, de personagens, de enredos bem feitos, né? Bom, tudo mais que a gente vê ao longo da obra do Dostoiévski, a gente vê primeiro aqui. Então, é um livro que eu sugiro não só a leitura, mas também a releitura sempre que possível, porque ele nos ajuda a compreender o que foi, né, a obra e a mente de um dos maiores escritores da literatura mundial.